Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de doutrina e passe. A quem está vindo aqui pela primeira vez, o plano verde aqui, ele não é nenhum ritual, ele é apenas o chroma key. Por causa da transmissão, nós fazemos uma transmissão online. E vocês podem também ter acesso nas redes sociais através dos canais de YouTube, Facebook e Instagram, para conhecimento geral. Para o pessoal que não se faz presente, mas que está em casa e nos acompanha, nós teremos essa noite a exposição do Evangelho do capítulo 27, Pedi e obtereis. A nossa expositora dessa noite vai ser a Liane. A vocês que estão em casa, que muitas vezes não têm como sanar uma dúvida, ou não têm a oportunidade do recebimento do passe, podem separarem uma vasilha com água, garrafa ou copo, conforme o processo de reflexão, o autoenquadramento, da busca interna que a gente edifica dentro do nosso próprio coração, na tentativa de corrigir os erros ao qual vamos identificando, é que a espiritualidade pode atuar, fluidificando assim essa água, que vai funcionar como se fosse um passe. Aos que estão presentes, procurem concentrar-se, se desligar do mundo lá fora, da rotina, da própria aflição que nos traz aqui nessa noite. E foquem na exposição. É ela que vai começar a nos ajudar a elaborar melhor nosso raciocínio, o nosso modo de ver, de pensar, porque o principal objetivo da doutrina é fazer com que nós nos conheçamos e assim nós possamos nos autocorrigir. Então eu convido a todos agora que se foquem em uma prece. Aqueles que não conseguirem fazer sua prece, podem me acompanhar. Senhor Jesus, muitas vezes nosso coração reclama, reclama de dores, reclama. Infelizmente, reclamar às vezes é um hábito. Mas hoje, nessa noite, gostaria de te agradecer. Te agradecer, Senhor, pelas oportunidades simples e difíceis, alegres e tristes, que me conduzem a refletir, aquelas que às vezes me anestesiam, mas aquelas também que nas dores me fazem me aproximar de Ti. Muitas vezes ignorei, Senhor, o meu comportamento, mas hoje compreendo que tudo são consequências das minhas escolhas. E te agradeço pelas lições difíceis que precisei receber para que me aproximasse de Ti. Essa noite, Senhor, te entrego o meu coração e te peço por todos aqueles que aqui se fazem presente, especialmente os desencarnados que buscam consolo, para que neles também chegue o Teu amor, que a reflexão seja fonte de energia, de recomeço e de esperança, todos os dias. Que assim seja. Desejo a todos uma boa palestra. Então tá. Boa noite, pessoal. Boa noite ao pessoal que está em casa. O capítulo dessa noite, então, é esse: Pedi e obtereis. Capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Parece uma frase muito simples: Pedi e obtereis. Foi Jesus que disse. Mas não. O capítulo trata, vocês vão ver ao longo da exposição, da nossa relação profunda, direta, sem intermediários, cada um de nós com Deus. Mas como isso tem acontecido na prática? Como isso funciona? Como tem funcionado para nós essa relação profunda? Será que a gente chegou a estabelecer isso? Quais são os nossos pedidos para Deus? A gente compreende o que a gente pede?
Ou nós nos limitamos à nossa visão humana, do aqui e do agora, do imediatismo, das nossas conquistas, dos nossos anseios? Vamos olhar alguns exemplos de alguns pedidos que a gente costuma fazer. Quando a gente lembra de Deus, quando a gente lembra de orar a Deus. A gente pede por hábito, né, numa atitude mecânica, repetitiva, muitas vezes. A gente pede saúde para nós e para os nossos. A gente pede que a gente consiga um bom emprego, que a gente consiga ter momentos de distração. A gente pede um relacionamento. A gente quer uma namorada, um namorado. A gente quer que o nosso filho tenha destaque, que o nosso filho consiga passar num concurso. Quantos pedidos que a gente faz? A gente está dentro de um problema, de uma dificuldade. Quantas vezes a gente pede para se livrar dela? Para a gente poder voltar para a natureza, das nossas atitudes, dos nossos hábitos e continuar absorvidos pelo mundo. Não tem sido assim a nossa relação? Muito mais mecânica, muito mais formal? Será que é disso que Jesus falava? Sendo assim, dentro dessa visão humana, restrita a essa vida, ao que a gente quer, ao que a gente acha que necessita, que é indispensável para nós, para a nossa felicidade, Deus, se fosse realizar todos os nossos pedidos dessa maneira, se fosse assim como está colocado, como a gente interpreta, como a gente interpretou ao longo das nossas existências, fora de contexto, pedi e obtereis, Deus seria um fazedor de vontades, um gênio da lâmpada, quase. Onde a gente tem uma série de pedidos e ele ficaria ao sabor das nossas vontades. Será que funciona assim? Será que é disso que Jesus estava falando quando ele falou: "Pedi e obtereis"? As nossas vontades mudam. Ora a gente quer uma coisa, a gente pede, pede, pede para Deus aquilo que é indispensável para nós. Daqui a pouco muda a circunstância da nossa vida, a gente pede outra coisa. E a gente pede, e a gente pede. E tem funcionado? A gente tem alcançado os nossos pedidos? Mas Deus disse: "Pedi e obtereis". Como então isso funciona? E o capítulo trata dessa relação profunda com Deus, que se manifesta através da vida. A gente precisa entender a vida. A gente precisa entender o processo evolutivo, para que os nossos pedidos possam ter ressonância, sintonia com o que Deus quer para nós. A gente entende o objetivo da nossa vida, da nossa existência? Encarnados e desencarnados, qual o sentido? Aonde nós vamos parar? Para onde nós vamos? Mas a gente pede no automático, que foi o que a gente se habituou, que a gente aprendeu ao longo das nossas existências, nos processos religiosos anteriores. Então é necessário, é indispensável, se a gente olhar para o dentro do nosso coração, para o nosso interior, e a gente enxerga angústia, conturbação, ansiedade, dificuldades que a gente não consegue minimamente resolver, a gente está depressivo, a gente tem tristezas, tem dúvidas, tem inseguranças.
as angústias tomam conta, as aflições. Se tudo isso está dentro do nosso coração, é porque a gente não está pedindo certo, porque não está funcionando o nosso pedido. Porque a nossa relação profunda com Deus, que Jesus nos propõe, não está acontecendo. Então, por isso que é necessário, por isso que esse capítulo, ele é o último da ordem sequencial do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ele, para que a gente estabeleça essa relação com a vida, é indispensável que a gente conheça como funciona o processo evolutivo. Qual o objetivo da vida? Por que, por que essas situações acontecem comigo? Por que eu estou inserido dentro desse contexto, desse grupo familiar? Por que eu tenho essas fragilidades? Conhecer o processo da vida, o processo evolutivo, significa se conhecer também. Nos outros 26 capítulos que antecedem, Jesus nos fala sobre isso, nos ensina justamente isso. Que a gente deve entender que a vida material é transitória, que as felicidades que a gente alcança aqui são passageiras, terminam, que o nosso corpo termina, e tudo aquilo que a gente dedica tanta ansiedade, tanta vontade de conquistar materialmente, é transitório, cumpre uma função, que nós somos espíritos imortais, que é necessário que a gente vença o nosso egoísmo, o nosso orgulho, que a gente vá na direção do próximo. Jesus nos ensina a amar o próximo, a amar os nossos inimigos, a desenvolver a fé profunda, a lutar pela nossa própria transformação, buscando a perfeição relativa que nos é dado conquistar. Entendendo tudo isso, que nós estamos dentro de um processo onde nós, como espíritos que somos, estamos localizados dentro desse processo da vida. Qual o objetivo da vida? Se o objetivo da vida que Deus nos ensinou, que Jesus nos ensinou, é chegar à plenitude, nós precisamos crescer para chegar até lá. Nós precisamos passar por uma série de experiências para chegar até lá. Difíceis algumas, outras nem tanto. Múltiplas experiências, múltiplas vidas são necessárias para todas essas experiências. Nós já vivemos tantas outras vidas e temos tantas outras ainda pela frente. Então, se a gente compreende a vida, o processo evolutivo, que é crescimento moral do espírito, saindo dessa infância psicológica, dessa imaturidade que a gente se encontra, ampliando a nossa visão, a gente começa a entender a vida, os seus propósitos, os seus objetivos, e começa a entender Deus. E os nossos pedidos deixam de ser pedidos infantis, desconectados com o sentido da vida. À medida que a gente cresce, que a gente se transforma, que a gente substitui valores dentro de nós através do nosso conhecimento, do conhecimento sobre nós mesmos, a gente vai crescendo moralmente, emocionalmente, e os nossos pedidos começam a ser mais conscientes. Então eu vou ler para vocês da onde sai o título do capítulo. Pedi e obtereis. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele está em Marcos, no Evangelho de Marcos. Mas eu vou ler para vocês o que está no Evangelho de João. Tá? Tem também no Evangelho de Tiago, se vocês procurarem na Bíblia.
Está em João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então tem uma condição. O que Jesus está falando? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Quais são as palavras de Jesus? Seus ensinamentos, os seus exemplos de caridade, de humildade, de amor ao próximo, de compreensão da vida, de perdão, de misericórdia. Se Jesus nos ensinou isso, é porque é necessário que a gente conheça o Evangelho, os seus ensinamentos, para que aí sim, mais maduros, mais conscientes do nosso próprio processo evolutivo individual de cada um, a gente consiga então pedir e obter. Então há uma condição para que isso aconteça. E aí a gente volta para aqueles mesmos exemplos que eu estava dando, que a gente comumente pede, e aí a gente começa a entender que de repente eu estou vivendo um momento na minha vida de poucos recursos, estou mais apertada de dinheiro, e eu peço tanto para Deus que eu tenha mais recursos, que eu não fique... O mundo é tão chamativo, o consumismo, as futilidades, eu não consigo acompanhar. Mas se eu me compreender, se eu me entender, se eu entender o meu processo evolutivo, que eu sou um espírito imortal, e olhar para trás, olhar para dentro das minhas próprias características, será que eu não vou enxergar que essa restrição imposta pela vida financeira, por exemplo, não me é muito mais útil dentro da minha evolução? Será que eu já não tive muito dinheiro e fiz mau uso? Usei só para as minhas sensações, para a satisfação das minhas necessidades? E hoje eu estou vivendo com menos recursos? Justamente porque se eu tivesse mais recursos, eu agiria da mesma maneira? Eu cometeria os mesmos erros? Eu começo a enxergar essa dificuldade, que é uma dificuldade, como uma oportunidade, uma lição a ser aprendida. E aí, ao invés de eu pedir mais recursos, eu peço que Deus me dê resignação, paciência para enfrentar os momentos mais difíceis. E assim para tantos outros casos, tantas outras situações. Eu quero uma namorada, eu quero um relacionamento, né? Tenho carências afetivas. Se eu for em desespero, pedir e alcançar isso de forma desesperada, será que eu não estou... será que a vida não está me propondo um pouco de solidão? Para que eu me estabeleça emocionalmente? Para que eu construa segurança emocional dentro de mim? E depois, sim, mais amadurecido, possa vir encontrar alguém? Eu aceito a solidão? Eu peço tanto que meus filhos não sofram, que eles passem no concurso, mas qual o critério? São 50 vagas, 2.000 inscritos. Se todas as mães pedirem, qual o critério de Deus para permitir que esse ou aquele entre? Não seria mais lógico, mais na direção do sentido da vida, eu olhar para o meu filho como um espírito? E que, de repente, alguns fracassos, algumas derrotas, para ele seriam muito bons? E ele ter um pouco de sofrimento e de dificuldade na vida vai ajudar ele dentro do próprio processo dele de crescimento. E aí vocês notem que à medida que a gente vai entendendo tudo isso, compreendendo todas as
todas as circunstâncias, todas as situações que nos apresentam, elas começam a ficar mais administráveis. Elas deixam de ser um grande problema. Quantos chegam aqui falando de processos obsessivos? Eu estou dentro de um processo obsessivo e querem que se resolva. Como magicamente isso vai se resolver? Eu construí o processo obsessivo. Eu construí esse conflito. Ele existe até hoje, não existe um processo obsessivo unilateral. Eu alimento isso através da manutenção das minhas próprias características. Eu mantenho os mesmos temperamentos. Eu me mantenho orgulhoso, eu me mantenho ambicioso, vaidoso. Como que eu quero que se desmanche um processo obsessivo? Eu preciso fazer a minha parte, o meu esforço de me conhecer e me transformar. E aí os meus pedidos, eu vou pedir para Deus coragem. Eu vou pedir ânimo. Aí vocês devem estar pensando também, tá, mas a dificuldade nunca vai sumir? As dificuldades, as dores, os sofrimentos, eles cumprem um determinado papel. E é justamente a lição que está embutida dentro do momento difícil que a gente precisa aprender para crescer. Justamente é difícil para nós porque a gente já fracassou várias outras vezes nessa mesma situação. Não é de agora. Nós carregamos tendências. Nós carregamos as nossas más escolhas. Então a dificuldade de hoje, ela já foi construída. Por isso, para nós, a gente busca se livrar dela. Muitas vezes a gente até na hora das nossas orações, a gente até pede tranquilidade, serenidade, mas no fundo, a nossa motivação, a nossa intenção é muito mais que ela suma, que ela desapareça, para que eu possa seguir em paz na minha vida. Quando, na verdade, ela é a grande oportunidade da gente crescer, da gente aprender a lição. Uma vez aprendida a lição, a dificuldade some, senão Deus seria um Deus punitivo. É necessário para o nosso crescimento. Então, por isso, a importância da gente entender o processo da vida. Entender profundamente como as coisas funcionam. A justiça das aflições, que também está dentro do Evangelho. Os convites que Deus faz para que a gente se transforme, nos chamando à brandura, à misericórdia. Porque a gente vai conseguir aplicar isso para dentro de nós e a gente vai conseguir ser mais honesto e mais verdadeiro com aquilo que se passa dentro da gente. Às vezes, também tem gente que já me comentou, né, e eu própria, mas eu peço tão pouco para Deus e eu não consigo. Mas esse tão pouco que eu peço, se eu olhar para dentro de mim honestamente, eu nem mereço. Eu ainda preciso fazer a minha parte, o meu esforço de construir em mim, pelo meu trabalho, pela minha dedicação, substituir os valores por outros mais nobres. Para me fazer merecedor do pouco que eu digo querer. Será que é tão pouco? Talvez se eu olhar para trás, para as minhas vidas anteriores, esse pouco vai me fazer eu me perder. Vai me fazer eu repetir os mesmos erros, porque não está consolidado dentro de mim. Eu quero, eu tenho necessidade, eu peço, eu gostaria de ter. Não vou fazer de novo. Não vou cair de novo. Será? Deus vendo tudo isso, nos enxergando integralmente, Ele espera que cada um de nós faça o seu esforço de transformação, porque aí os nossos pedidos, mais conscientes, vão encontrar sintonia, eles vão na mesma direção do objetivo da vida, que é o crescimento. Então eu vou encontrar, dentro do Evangelho, todas as respostas
para as minhas dúvidas, para os meus anseios. E vou parar de pedir coisas materiais fixadas aqui no agora. Eu vou parar de negociar com Deus, de fazer trocas. Não, eu vou no centro espírita, eu tomo passe, eu leio o evangelho todas as noites, ou eu vou na igreja, ou eu vou em qualquer outro lugar, eu me esforço, né? Mas sempre com aquela segunda intenção de conseguir a obtenção da facilidade, das coisas materiais, que nos vão nos satisfazer agora. Mesmo que isso para o futuro nos, nos traga mais problemas. Tem uma frase do Emmanuel, que eu não me lembro agora onde é que está, que ele fala que entre o pedido e a concessão existe o proveito. O proveito é isso. A lição, a lição que eu tiro das experiências, das dificuldades. O quanto isso eu consigo colocar para dentro do meu coração, diante de uma dificuldade, como um valor novo. Uma transformação em direção ao sentido da vida. Se a gente for, um exemplo que já é comumente, uma analogia, na verdade, que a gente costuma fazer bastante, né, com as crianças, né. As crianças, elas, pedem guloseimas, pedem doces, pedem brinquedos, né. Se os pais forem atender a todos os seus pedidos, todos os seus desejos, o que que elas vão se tornar? Vão ter problemas de saúde, se eu der todos os brinquedos, todas as coisas que elas pedem, vai ser um adulto com frustração, com vazio existencial, depressivo. Eu enxergo isso como pai e mãe, e eu não dou. A mesma coisa funciona com a gente. Se essa mesma criança crescer, se desenvolver emocionalmente, lá, mas se transformar num adulto mais equilibrado, ela vai olhar para trás e vai dizer: "Ainda bem que não me foi dado. Se tivessem me feito todas as minhas vontades, eu teria me perdido pelo caminho". Deus, nós somos imperfeitos, agimos assim, conseguimos ter essa visão. Em escala muito maior, Deus tem essa visão de nós. Ele olha para o nosso sofrimento, a gente está lá pedindo para sair dele, pedindo para se livrar da dificuldade. Não consigo sair da cama, eu estou para baixo. É muito difícil isso que eu estou passando. Ele olha, né? Espera mais um pouquinho. Tenha paciência, desenvolve resignação, aprende a lição. Logo ali vai passar. Eu te dei a luz dos meus ensinamentos. Vai na direção delas. E vocês vão ver que a recompensa da transformação interior, quando a gente consegue se unir ao objetivo da vida, se unir à vida, ele é, ele é concreto. Ele acontece dentro do nosso coração, mas ele é concreto. A gente consegue sentir a grande recompensa que Deus fala, que Jesus fala aqui no Evangelho, que é a mudança do nosso estado mental, do nosso estado emocional. A gente consegue diminuir a pressão, o ânimo volta, aquilo que a gente estava olhando como uma coisa intransponível, começam a aparecer caminhos. A gente sintoniza, em função dessa busca real e verdadeira, de entender o que está acontecendo comigo, qual é o objetivo da minha existência, aonde eu tenho que mexer dentro de mim. A gente sintoniza com os espíritos superiores, que só estão aguardando por nós, com os anjos da guarda, com Deus. E a nossa prece, que é uma onda vibratória que a gente emite,
universo afora, ela sintoniza com Deus e a gente recebe, e a gente obtém aquilo que é necessário para nós. Às vezes é numa situação mais difícil, às vezes a gente não enxerga, parece que Deus não nos ouviu, mas ouviu. Porque o ato de pedir ajuda, quando ele é verdadeiro e está de acordo com o que diz o Evangelho, eu estou lutando para me transformar, eu quero entender, meu Deus, não sei nem por onde começar, eu nunca fiz isso. Me estende a tua mão. Esse ato de verdade, que vem de dentro do nosso coração, ele alcança a providência divina. E as coisas se transformam dentro de nós. E se transformando dentro de nós, o que era extremamente difícil, o que era uma dificuldade, uma ansiedade, uma depressão, começa a mudar. Essa é a grande recompensa. Então, que na noite de hoje vocês possam compreender, começar um processo de compreensão da vida, de vocês mesmos, para que os pedidos sejam mais conscientes. Que a gente receba as recompensas prometidas por Jesus, que é isso. Porque é isso que vai nos ajudar a crescer, a evoluir, a ir na direção de mais equilíbrio, de mais paz dentro do nosso coração, de diminuição da pressão. E a gente vai ultrapassando dificuldade a dificuldade, e a gente vai conquistando novos valores, a gente vai se consolidando, a gente vai se fortalecendo para as próximas que virão. E nesse caminho, a gente vai rumando na direção da vida. Que as nossas preces sejam a representação das nossas próprias atitudes, que a gente tenha a responsabilidade sobre aquilo que a gente pede. Que a gente não peça em vão. Que a gente não peça como as crianças. Que a gente peça e tenha a responsabilidade. Bom, eu estou pedindo ajuda. Se vier ajuda, eu vou ter que me esforçar mais. Eu vou ter que lutar mais. Para crescer mais. Para entender mais. E entendendo mais, mais paz. Mais valores nobres eu adquiro no meu coração. E me transformo de pedinte em alguém que ajuda, em alguém que auxilia os outros. Eu nem vou entrar na outra passagem. Então, que os nossos pedidos sejam mais conscientes e condizentes com a vontade divina. Que a gente consiga aceitar de verdade no nosso coração e encontrar aonde nós estamos como espíritos nesse processo. Estou mais para trás? O que eu já conquistei? O que ainda me falta? As mudanças que eu preciso fazer dependem da gente se enxergar. Uma boa noite. Bom, nós nos despedimos do pessoal que está em casa. Temos uma boa semana. Até uma próxima oportunidade.